Você já acordou no meio da madrugada com o coração acelerado, suando frio, sentindo que algo terrível estava prestes a acontecer? Aquela sensação de aperto no peito que rouba sua paz, paralisa seus sonhos e sussurra mentiras nos seus ouvidos, dizendo que você não vai conseguir? Eu vou te contar algo que pode mudar sua vida hoje. Existe um arsenal espiritual esquecido. 5 armaduras antigas que Deus preparou especificamente para você destruir o medo agora mesmo. E quando você descobrir qual delas você ainda não vestiu, tudo vai fazer sentido. Fique até o final, porque a 5ª armadura é a que o inimigo mais teme que você conheça. Deixa eu te contar uma história real que aconteceu com uma mulher chamada Sofia. Ela morava numa cidade pequena do interior. Tinha 2 filhos pequenos, um casamento desgastado e uma dívida que crescia como erva daninha. Sofia acordava todos os dias às 5 da manhã, mas não era para orar. Era porque o medo não a deixava dormir. Ela tinha medo de perder a casa, medo de não conseguir alimentar as crianças, medo de que o marido a abandonasse, medo de adoecer e deixar os filhos sozinhos. O medo tinha se tornado um monstro invisível que a seguia por cada cômodo da casa, que sentava ao lado dela na mesa do café, que a esperava no travesseiro todas as noites. Sofia tinha crescido na igreja, sabia de cor dezenas de versículos, cantava nos cultos, sorria para as irmãs, dizia amém nas orações, mas por dentro ela estava sendo devorada viva. Porque conhecer a palavra e vestir a armadura de Deus são 2 coisas completamente diferentes. Uma madrugada, depois de chorar em silêncio no banheiro para não acordar ninguém, Sofia se ajoelhou no chão gelado e fez uma oração diferente. Ela não pediu para Deus tirar os problemas. Ela pediu para entender por que o medo tinha tanto poder sobre ela. E o que aconteceu naquela madrugada mudou tudo. Ela abriu a Bíblia em Efésios capítulo 6 e pela primeira vez em anos, realmente leu aquelas palavras como se fossem um manual de guerra. Não era poesia, não era metáfora, era instrução de combate espiritual. E Sofia percebeu algo devastador. Ela estava lutando desarmada há anos. Ela conhecia as armas, mas nunca tinha aprendido a vesti-las. Nos próximos 40 dias, Sofia fez um experimento que parecia loucura para quem via de fora. Todos os dias, antes de qualquer coisa, ela passava 15 minutos literalmente vestindo cada peça da armadura de Deus. Não de forma mecânica ou religiosa. Ela fazia isso com a intensidade de alguém que está se preparando para uma guerra real. E sabe o que aconteceu? O medo começou a perder território, não de uma vez, não magicamente, mas dia após dia, semana após semana, aquele monstro invisível que a perseguia foi encolhendo, perdendo força, recuando para as sombras de onde tinha vindo. Hoje, 3 anos depois, Sofia não é mais a mesma pessoa. A casa ainda é a mesma. O marido ainda tem os mesmos defeitos. Os problemas continuam aparecendo, mas o medo não manda mais nela, porque ela descobriu o que vou te mostrar agora, as 5 armaduras específicas que Deus projetou para destruir cada tipo de medo que tenta te paralisar. Vamos começar pela primeira armadura, a que vai na sua cintura, o cinto da verdade. E eu preciso que você entenda uma coisa crucial sobre esta peça. Na época em que Paulo escreveu essa carta, o soldado romano usava uma túnica longa que poderia atrapalhar na batalha. O cinto servia para prender toda aquela roupa frouxa, deixando o soldado livre para se mover, para lutar, para correr sem tropeçar nas próprias vestes. O medo da identidade funciona exatamente assim. Ele embaraça seus pés com mentiras sobre quem você é. Você não é bom o suficiente. Você é um fracasso. Você não merece ser amado. Você nunca vai conseguir.
Deus está decepcionado com você. Essas mentiras são como aquela túnica longa e frouxa que te faz tropeçar no meio da batalha. O cinto da verdade não é sobre conhecer versículos bonitos. É sobre amarrar firmemente ao redor da sua mente quem Deus diz que você é, impedindo que as mentiras te façam tropeçar. Sofia descobriu isso no terceiro dia do experimento dela. Ela estava no ônibus indo para o trabalho quando uma voz familiar sussurrou na cabeça dela: "Você é uma péssima mãe. Seus filhos vão crescer traumatizados por sua culpa." Era uma mentira antiga, um medo que a perseguia desde que o primeiro filho nasceu. Mas desta vez, Sofia fez algo diferente. Em vez de concordar com aquela voz, em vez de deixar a culpa e o medo crescerem, ela fechou os olhos e literalmente amarrou o cinto da verdade. Ela sussurrou baixinho: "Eu sou filha do rei. Eu sou amada. Eu sou escolhida. Eu sou capacitada por Deus para ser a mãe que meus filhos precisam. Essa mentira não tem lugar aqui." E sabe o que aconteceu? O medo recuou. Não desapareceu completamente naquele momento, mas perdeu força. Porque quando você amarra a verdade de Deus firmemente ao redor da sua identidade, as mentiras não conseguem mais te fazer tropeçar tão facilmente. Escuta o que está escrito em João, capítulo 8, versículo 32. "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Não é qualquer verdade, é a verdade. A verdade sobre quem Deus é e sobre quem você é em Deus. Esta é a primeira armadura, porque sem ela, todas as outras não se sustentam. O medo da identidade é o alicerce de todos os outros medos. Se você não sabe quem você é em Cristo, você vai viver escravo do medo de não ser aceito, do medo de ser rejeitado, do medo de não ser suficiente. Mas quando você veste esse cinto todos os dias, quando você amarra firmemente a verdade de que você é filho do Deus vivo, criado à imagem e semelhança dele, comprado pelo sangue de Jesus, selado com o Espírito Santo, quando essa verdade está tão firme na sua vida que nada consegue afrouxá-la, o primeiro tipo de medo já foi vencido. Como você veste essa armadura hoje? É simples, mas não é fácil. Todos os dias, antes de olhar o celular, antes de pensar nos problemas, antes de deixar o mundo te dizer quem você é, você para e declara em voz alta a verdade de Deus sobre sua identidade. Você amarra essa verdade tão firme ao redor da sua mente que quando as mentiras vierem, elas vão ricochetear porque não há mais espaço para elas. A segunda armadura é a que protege seu coração. A couraça da justiça. E aqui está algo que a maioria das pessoas não entende sobre essa peça. A couraça do soldado romano protegia os órgãos vitais. Coração, pulmões, tudo que mantém você vivo. Um golpe certeiro no peito era fatal, por isso essa armadura precisava ser impenetrável. O medo da condenação é um dos ataques mais mortais do inimigo. É aquela voz que acusa você dia e noite, lembrando de cada erro que você cometeu, cada pecado que você confessou, cada promessa que você quebrou. É o medo de que Deus nunca vai te perdoar de verdade, de que você está manchado demais, de que o céu não é para gente como você. E esse medo ataca diretamente seu coração espiritual. Ele tenta te matar por dentro, fazendo você acreditar que está separado de Deus, que não há mais esperança, que você cruzou a linha do perdão. Sofia enfrentou esse medo no 12º dia. Ela tinha um segredo que nunca tinha contado para ninguém, nem para o pastor, nem para as amigas da igreja. Anos atrás, antes de casar, ela tinha cometido um erro que a perseguia como uma sombra. Ela tinha pedido perdão a Deus inúmeras vezes, tinha chorado, jejuado, orado. Mas o medo da condenação continuava lá, sussurrando: Deus não te perdoou de verdade, você está marcada, você é uma hipócrita. Foi quando ela entendeu o que significava vestir a couraça da justiça. Não era sobre a justiça dela, nunca foi. Era sobre a justiça de Cristo.
Romanos capítulo 3, versículo 22 diz: a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. A couraça da justiça não é feita com seus méritos, suas boas obras ou sua capacidade de ser perfeito. Ela é feita com a justiça perfeita de Jesus que foi creditada a você no momento em que você creu. E essa couraça é impenetrável. Nenhuma acusação, nenhuma memória, nenhum erro passado pode atravessá-la, porque ela não é sua, é de Cristo. Quando Sofia entendeu isso, ela parou de tentar se justificar, parou de tentar provar para Deus que era digna do perdão. Ela simplesmente vestiu a couraça que já estava lá esperando por ela. E quando as acusações voltaram, quando o medo da condenação tentou atacar seu coração de novo, ele encontrou uma barreira intransponível, a justiça de Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Não é sobre você ser bom o suficiente, é sobre ele ser perfeito o suficiente. E quando você veste essa verdade como uma couraça todos os dias, o medo da condenação perde todo o poder. Como você veste essa armadura? Você para de se esconder atrás da culpa. Você para de deixar o passado definir seu presente. Você olha para a cruz e declara: eu fui perdoado, eu sou justo em Cristo. Não existe mais condenação para mim. E você veste isso como uma couraça inabalável ao redor do seu coração. A terceira armadura pode parecer a menos importante, mas talvez seja a mais estratégica de todas: as sandálias do Evangelho da Paz. E aqui está o detalhe que muda tudo. Os soldados romanos usavam sandálias com solas especiais cheias de pregos. Isso dava tração, estabilidade, permitia que eles avançassem em qualquer terreno sem escorregar, sem perder o equilíbrio. O medo do futuro é um dos mais paralisantes que existe. É aquele medo que te impede de avançar, que te faz olhar para frente e ver apenas catástrofe, doença, perda, fracasso. É o medo que te faz recuar, que te mantém parado no mesmo lugar há anos, porque você tem pavor de dar o próximo passo. Sofia tinha esse medo grudado nos pés. Ela tinha sonhos antigos, guardados numa gaveta empoeirada do coração. Sonhos de empreender, de sair daquele emprego que a sufocava, de fazer algo significativo com a vida. Mas toda vez que pensava em dar um passo naquela direção, o medo do futuro a paralisava. E se der errado? E se você perder o pouco que tem? E se você falhar e as crianças pagarem o preço? Foi no 20º dia que ela entendeu o poder das sandálias do Evangelho da Paz. Paz não é a ausência de guerra. Paz é a certeza de que Deus está no controle, mesmo quando você não consegue ver o caminho. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. As sandálias do Evangelho da Paz te dão firmeza para avançar, mesmo quando o terreno é incerto. Quando você veste essa armadura, você não está dizendo que sabe o que vai acontecer amanhã. Você está dizendo que confia em quem segura o amanhã nas mãos. Sofia começou a dar pequenos passos, não grandes saltos. Pequenos passos de fé com as sandálias da paz firmemente amarradas nos pés. E cada vez que o medo do futuro tentava fazê-la escorregar e voltar atrás, ela sentia aquela tração espiritual. Aquela firmeza que vem de saber que Deus já foi na frente e preparou o caminho. Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Esse é o Evangelho da Paz.
Deus não apenas te envia para a batalha, Ele vai com você, Ele segura sua mão, Ele firma seus passos. Como você veste essa armadura? Você para de alimentar os cenários catastróficos na sua mente. Você para de ensaiar tragédias que ainda não aconteceram. Toda vez que o medo do futuro tentar te paralisar, você coloca essas sandálias e declara: eu não sei o que vem pela frente, mas eu sei quem vai comigo. E isso é suficiente para eu dar o próximo passo. Agora, chegamos na quarta armadura, e essa aqui é diferente de todas as outras. O escudo da fé não fica preso no seu corpo. Você segura ele com suas mãos. Você movimenta ele. Você usa ele ativamente para bloquear os ataques que vêm de todos os lados. O escudo romano era enorme, cobria praticamente o corpo inteiro do soldado. E havia uma razão estratégica para isso. Quando o inimigo lançava flechas em chamas, aquelas setas incendiárias que podiam queimar a carne e espalhar fogo no campo de batalha, o escudo não apenas bloqueava, ele apagava o fogo. Paulo diz em Efésios 6,16: além disso, tomem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Percebe a palavra todas, não algumas, não a maioria, todas. Mas tem um detalhe crucial. Você precisa levantar o escudo. O medo dos ataques diretos é diferente dos outros medos que vimos até agora. Esse é o medo que vem em forma de crise, de diagnóstico inesperado, de traição, de perda súbita. São aqueles momentos em que parece que o inferno inteiro se voltou contra você e está lançando flechas de todos os lados. Sofia enfrentou isso no 32º dia. Era uma quarta-feira normal, quando ela recebeu uma ligação do médico pedindo que ela voltasse ao consultório para discutir os resultados de uns exames de rotina. O tom de voz dele não era normal, e naquele momento, todas as armaduras que ela tinha vestido nos últimos dias pareceram inúteis diante do medo que a invadiu. Durante os 3 dias que antecederam a consulta, Sofia sentiu cada flecha vindo na direção dela. Medo de estar doente gravemente, medo de deixar os filhos órfãos, medo da dor, medo da morte. Eram flechas incendiárias, cada uma carregando um tipo diferente de terror, e todas elas miradas diretamente no coração dela. Mas aí ela lembrou do escudo. A fé não é sentimento. Fé é decisão. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Sofia não sentiu fé. Ela não acordou cheia de paz sobrenatural. Ela decidiu ter fé. Ela decidiu levantar o escudo. Cada vez que uma flecha de medo vinha, ela erguia o escudo. Deus é fiel. Deus está no controle. Deus não me abandonou. Não eram palavras mágicas. Era guerra espiritual real. Ela estava usando a arma que Deus tinha dado para ela, bloqueando ativamente cada ataque que vinha. No dia da consulta, quando ela entrou no consultório com as mãos tremendo, o escudo da fé ainda estava erguido. E, quando o médico explicou que havia uma alteração benigna que precisava ser monitorada, mas não era nada grave, Sofia percebeu algo. O inimigo tinha lançado todas aquelas flechas de medo para destruí-la antes mesmo de ela conhecer a verdade. Mas o escudo tinha apagado cada uma delas. Você precisa entender isso. O inimigo não ataca apenas quando há uma ameaça real. Ele ataca para criar ameaças imaginárias que vão destruir você por dentro antes que qualquer problema externo aconteça. As flechas incendiárias são pensamentos catastróficos, medos irracionais, ataques de pânico, ansiedade paralisante. E o escudo da fé é a única arma que apaga todas elas. Como você veste essa armadura? Você não espera sentir fé. Você decide ter fé.
Quando a crise vier, quando os ataques começarem, quando as flechas vierem de todos os lados, você levanta o escudo e declara a fidelidade de Deus sobre a sua vida. Você bloqueia cada pensamento catastrófico com uma verdade da palavra. E você faz isso quantas vezes forem necessárias até o ataque cessar. E agora chegamos na quinta e última armadura, aquela que o inimigo mais teme que você conheça e vista: o capacete da salvação. E eu preciso que você preste muita atenção agora, porque essa armadura protege a parte mais estratégica do seu corpo, sua cabeça, sua mente, seus pensamentos. Um golpe na cabeça era fatal. Um soldado poderia sobreviver a ferimentos nas pernas, nos braços, até no tronco. Mas um golpe certeiro na cabeça era o fim. Por isso, o capacete era feito com o metal mais resistente. Era a última linha de defesa contra a morte. O medo da derrota final é o mais devastador de todos. É o medo de que no final das contas nada vai dar certo. De que você vai lutar a vida inteira e mesmo assim vai perder. De que Deus vai te abandonar no último momento. De que sua história vai terminar em tragédia. É o medo de que a morte, o fim, o fracasso definitivo são inevitáveis e estão vindo atrás de você. Sofia enfrentou esse medo na última semana do experimento dela. Estava no 37º dia e ela tinha visto tantas mudanças na vida dela que mal reconhecia a pessoa que tinha sido 40 dias atrás. Mas naquela noite, uma pergunta invadiu sua mente como uma adaga. E se no final nada disso importar? E se você morrer e tudo que você construiu desabar? E se Deus não estiver realmente no controle e essa paz toda for apenas ilusão? Era o ataque final, o golpe na cabeça. O inimigo tentando destruir com um único pensamento toda a armadura que ela tinha construído. Mas aí ela entendeu o poder do capacete da salvação. Salvação não é apenas sobre ir para o céu depois que você morrer. Salvação é sobre vitória garantida. É sobre saber que não importa o que aconteça nesta vida, o final da história já foi escrito e você está no lado vencedor. Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O capacete da salvação protege sua mente da mentira final. A mentira de que você pode ser derrotado permanentemente. Você não pode, porque sua vitória não depende de você. Ela foi conquistada na cruz, foi selada na ressurreição e está aguardando você na eternidade. Sofia colocou o capacete naquela noite, não figurativamente. Ela literalmente fez o gesto de colocar um capacete invisível na cabeça e declarou em voz alta: eu sou salva. Minha salvação não depende das minhas circunstâncias. Jesus já venceu e eu estou nele. Esta batalha já foi ganha. E sabe o que aconteceu? Aquele medo da derrota final, aquele terror existencial que tentava destruir tudo, bateu no capacete e não conseguiu penetrar. Porque não há argumento, não há circunstância, não há medo que possa vencer a realidade da salvação em Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória já é sua. O capacete da salvação te lembra disso todos os dias. Como você veste essa armadura? Você para de viver como se o resultado da sua vida dependesse de você. Você para de ter medo do fim porque você já sabe como a história termina. Todo dia você coloca esse capacete e declara: eu sou vitorioso em Cristo. Não porque eu sou forte, mas porque Ele já venceu por mim. Se você chegou até aqui, não foi por
Acaso, enquanto você assistia esse vídeo, enquanto você ouvia sobre cada uma dessas armaduras, algo estava acontecendo no mundo espiritual. O Espírito Santo estava te mostrando qual dessas armaduras você ainda não vestiu. Qual dessas batalhas contra o medo você está perdendo porque está lutando desarmado? Eu quero que você pare agora. Sério. Pare e pense. Qual dessas 5 armaduras você precisa vestir hoje? É o cinto da verdade porque você está tropeçando em mentiras sobre quem você é? É a couraça da justiça porque a culpa e a condenação estão te matando por dentro? São as sandálias da paz porque o medo do futuro te mantém paralisado? É o escudo da fé porque você está sendo bombardeado com ataques e não sabe como se defender? Ou é o capacete da salvação porque você está com medo de que no final tudo vai dar errado? Se esse vídeo tocou algo profundo em você, se você sentiu que cada palavra foi dita especificamente para você, deixe um comentário dizendo: eu vou vestir a armadura, não por superstição, mas como uma declaração de guerra contra o medo. Se você teve coragem de chegar até aqui, se inscreva neste canal, porque esse é um lugar para guerreiros espirituais que estão cansados de viver com medo. Sabe o que aconteceu com Sofia depois daqueles 40 dias? Ela não se tornou perfeita. Os problemas não desapareceram magicamente. O marido não mudou da noite para o dia. As dívidas não sumiram. Mas algo mudou dentro dela. Ela não acordava mais no meio da madrugada com o coração acelerado de medo. Ela não passava mais os dias sendo perseguida por aquele monstro invisível. Sofia tinha aprendido a lutar. Ela tinha aprendido que Deus não apenas promete vitória, Ele te dá as armas para conquistá-la. E essas armas são reais. Essas armaduras são poderosas. Elas funcionam, mas só se você vesti-las. Hoje, enquanto você assiste esse vídeo, você tem uma escolha. Você pode fechar essa aba, voltar para a sua vida e continuar sendo devorado pelo medo todos os dias. Ou você pode fazer o que Sofia fez. Você pode acordar amanhã e literalmente vestir cada peça dessa armadura antes de enfrentar o dia. Não como um ritual vazio, mas como um ato de guerra espiritual. O cinto da verdade ao redor da sua mente, a couraça da justiça protegendo seu coração, as sandálias da paz firmando seus passos, o escudo da fé na sua mão, o capacete da salvação sobre sua cabeça. E quando você estiver completamente vestido, quando você estiver completamente armado, você vai entender o que Paulo quis dizer quando escreveu: permaneçam firmes. Você não precisa mais correr do medo. Você não precisa mais se esconder dele, porque agora você sabe como derrotá-lo. As 5 armaduras estão disponíveis para você hoje. A pergunta é: você vai vesti-las? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso, porque em algum lugar, neste exato momento, existe uma pessoa travando a mesma batalha que Sofia travou. E talvez suas mãos sejam o instrumento que Deus vai usar para entregar essas armas nas mãos dela. O medo tentou te destruir por tempo suficiente. Hoje, a guerra muda de lado. Que Deus abençoe você, guerreiro. Vista sua armadura.